Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Eu vou fazer uma pequena revisão contigo antes de ingressar nos temas providências preliminares e saneamento, extinção, JAN total, JAN parcial, a fase instrutória e a fase decisória. Eu conversei contigo sobre petição inicial, contestação, audiência de conciliação ou mediação, revelia, reconvenção. Agora, eu quero te situar. Primeiro, nós conversamos aqui nesse curso que a jurisdição ela tem a característica, o princípio da inércia. O juiz ele só age se ele for provocado. Esse princípio da inércia também é chamado de dispositivo. Ao exercer o direito de ação, você toma a iniciativa e daí em diante o processo segue por impulso oficial. Acontece que essa petição inicial, a petição inicial é o documento que vai formalizar o teu direito de ação. Então, é na petição inicial que tu vai exercer o teu direito de ação. Acontece que a petição inicial, que é o documento formal que dá início ao processo, para ela estar todo ok, precisa de alguns requisitos. Pede para o juiz do fato, pau de vaca, NPEP, ENDIS ou AB. Eu trouxe um mnemônico para você. E eu disse o seguinte, essa petição inicial, quando falta algum requisito que dificulta o julgamento, a análise pelo juiz, o juiz pode conceder um prazo para emendar ou completar. E esse prazo é de 15 dias. Lembrando que, quando falta endereço do advogado, o prazo não é 15, o prazo é 5. Agora, o que vai acontecer? O juiz pega a tua petição inicial e ele pode matar o processo bem no início, de duas formas. Ele pode indeferir a tua petição inicial ou julgar improcedente liminarmente o pedido. Ele indefere a tua petição inicial quando ocorre o 3i mais 2 não. Estudamos isso. 3i, petição inepta, parte legítima ou falta de interesse. Autor carecendo de interesse. E o 2 não. Primeiro não, quando o autor não emendar ou completar no prazo de 15 dias. E o segundo não, quando não foi informado o endereço do advogado no prazo de 5 dias. Então, 3i mais 2 não. O que vai acontecer? Quando o juiz indefere a petição inicial, sentença, acabou. Eu acabo com o processo prematuramente, acabou. Só que contra essa sentença do juiz que indefere a petição inicial, cabe um recurso e o nome desse recurso é o quê? Apelação. Quando você entra com essa apelação, o juiz ele pode se retratar, ele pode se arrepender do indeferimento da petição inicial e essa retratação é no prazo do quê? De 5 dias, mas nós conversamos sobre isso. Outra forma de extinguir essa ação de forma prematura, de extinguir esse processo de forma prematura, é quando tem a improcedência liminar do pedido. É diferente. No indeferimento da petição inicial, o juiz não analisa o mérito. Na improcedência liminar do pedido, o juiz sim, ele analisa o pedido, só que ele não defere, ele indefere. E por que eu falo indeferimento liminar? Porque ele mata antes da hora. O processo, em vez de dar a volta danada, ele já mata aqui. Só que ele faz essa improcedência liminar do pedido apenas quando aquela causa não tem futuro. Como assim sem futuro? No caso de tu fazer um pedido, esse pedido contrariar a súmula do STF, do STJ, súmula do TJ sobre direito local, nós conversamos aqui. E além disso, ser dispensada a fase de instrução. Não precisa fazer a fase de instrução. Então, no indeferimento da petição inicial e na improcedência liminar do pedido, o juiz acaba com o processo de forma prematura. E tanto num quanto no outro caso, cabe um recurso chamado apelação. E o juiz, ao receber esse recurso, ele pode se retratar, ele pode se arrepender no prazo de 5 dias e deixar o processo ocorrer normal. Tranquilo? Só que tem casos que não é a hipótese de indeferimento de petição inicial, nem de improcedência liminar do pedido. E a petição inicial preenche todos os requisitos. Então, se não for nenhum dos dois casos aqui, e ela preencher todos os requisitos, se ela tiver ok, o processo segue. E qual é o próximo passo? O próximo passo, como regra, é realizar uma audiência de conciliação ou mediação. Eu só vou fazer essa audiência se eu não tiver indeferimento da petição inicial, nem procedência liminar do pedido, né, gente? Beleza. A audiência de conciliação e mediação, que nós estudamos diversos prazos, falamos da multa em caso de não comparecimento. Acontece que dessa audiência pode sair um acordo. Se tiver o acordo, morreu. Agora, se não tiver o acordo, o processo segue. Mas nós estudamos também que existem situações que essa audiência não vai ocorrer. A audiência de conciliação ou mediação, ela não vai ocorrer primeiro, quando todas as partes, quando ambas as partes manifestarem de forma expressa que não querem audiência. Autor falou que não quer e réu falou que não quer. Porque se um falar que quer, vai ter. Agora, quando todos falam que não querem, ou então for um direito que não admite transação, um direito indisponível, o processo segue.
Agora, olha só, nesses dois casos em que não tem audiência de conciliação ou mediação, o réu vai ser citado e intimado. Ele não vai ser intimado para comparecer à audiência, porque não tem audiência. Ele vai ser citado para integrar a lide e intimado para tomar ciência da petição inicial e intimado de que ele tem 15 dias para oferecer resposta. Quando eu tenho audiência de conciliação ou mediação e não tem acordo, já que não tem acordo, o processo segue. E qual é o próximo passo? O réu oferecer resposta no prazo de 15 dias. A resposta do réu hoje é centralizada num documento, numa peça chamada contestação. Para apresentar contestação, você tem 15 dias. Só que você também pode apresentar a reconvenção, que nós conversamos. Reconvenção é um contra-ataque do réu. E a reconvenção, como regra, ela não é peça autônoma, ela vem dentro da contestação. Existe uma exceção. Existe um caso em que ela é peça autônoma, nós estudamos aqui. Agora, olha só. O réu tem 15 dias para oferecer resposta. O problema é se ele não contestar. Se o réu não contestar, a ausência de contestação gera o quê? Revelia. Revelia não é ausência de reconvenção. Revelia é ausência de contestação segundo o CPC. E a revelia tem um efeito. Qual que é o efeito? É uma presunção. Presunção absoluta ou relativa? Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Ocorre que existem casos que essa presunção não vai ocorrer. Eu conversei contigo. Pluralidade de réus, em que pelo menos um deles contestar, direito indisponível, petição inicial não acompanhada de documentos indispensáveis, etc. Então, essa revelia, ela pode ser poderosa, com efeitos, ou ela pode ser fuleira, sem efeitos. Se for uma revelia poderosa, que tem a revelia e tem a presunção, e além disso não houver requerimento de provas, o juiz pode direto dar a sentença. Porque não presume-se verdadeiro fato alegado pelo autor, então o juiz pode fazer o JAN. O que é JAN? Julgamento antecipado de mérito. Ele já dá a sentença aqui. Ritson, esse JAN não é igual à improcedência liminar do pedido? Não. Primeiro, na improcedência liminar do pedido, o réu sequer foi citado. O réu ainda nem sabe dessa ação, ele não tem consciência. E aqui, o pedido do autor ele é indeferido. Já no JAN, não. No JAN é diferente. No julgamento antecipado de mérito, o réu foi citado, ele foi intimado, e aqui o juiz pode deferir o pedido. Ele pode julgar antecipadamente o mérito. Beleza até aí? Só que tem situações que o réu contesta, na maioria das vezes. Se ele não contestar, ele é revel. Se o réu contestar, o processo segue. O processo segue. E o processo vai seguir também se for uma revelia que não tem efeitos. Se for um caso que o juiz não faz o JAN, o processo segue. E qual é a próxima fase? Aí vem a próxima fase que nós vamos estudar nos próximos vídeos, que são as providências preliminares e saneamento. Pessoal, tu imaginas, nós chegamos até aqui, estudamos coisa pra cacete. Quando chegar aqui, o juiz senta numa cadeira e ele vai olhar para trás e vai ver tudo. E ele vai verificar se tem algum erro, se tem alguma falha. A citação tá ok? Tá. Autor, beleza? Beleza. Réu, beleza? Beleza. Ele vai sanear o processo. Ele vai procurar falhas. E se tiver uma falha sanável, ele vai corrigir. Sabe por quê? Tu já imaginou um processo seguir 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e depois eu anular tudo porque teve um vício na citação? Poxa, olha o prejuízo que eu vou ter. Então aqui o juiz vai sanear, vai procurar falhas e corrigir antes do processo seguir. Ele saneia e toma providências preliminares. Providências preliminares relacionadas com a prova. Porque após sanear e tomar essas providências preliminares, qual é a regra? A regra é que eu passe para a fase de instrução. Por que fase de instrução? Porque tudo isso que nós estudamos aqui se chama fase postulatória. O processo é dividido em fase postulatória, fase de saneamento, fase de instrução e fase decisória. Acabou a fase postulatória, vem a fase de saneamento, de correção. E após sanear, o processo segue. E agora eu vou analisar as provas, eu vou fazer a instrução, eu vou fazer audiência, ouvir testemunha e etc. E após é que o juiz profere a sentença. Após é que vem a fase decisória. Acontece que tem situações que o juiz pode julgar conforme o estado do processo. Como assim, Ritson? Ele pode fazer o seguinte: do saneamento, ele pode extinguir o processo,
ou julgar antecipadamente o mérito totalmente, julgar tudo ou parcialmente, pulando a fase de instrução. Então, daqui, ele pode ir direto para a decisão. E nós vamos estudar isso daqui. Eu sei que por hora, quando eu falei aqui, talvez você se sinta um pouco perdido. Mas eu ainda não estudei contigo, nós ainda não chegamos nesses capítulos. Eu quero que você tome cuidado até aqui, que é onde nós paramos para você se situar. E o nosso próximo ponto de estudo são as providências preliminares e saneamento. Sangue no olho até a posse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa pequena revisão aqui. Só quero te situar para a gente poder dar seguimento. Então, pra cima, caveira. Fui!